Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e o capítulo proposto para a leitura do dia de hoje é Jeremias 24. Vou ler esse capítulo na Bíblia, tradução brasileira com introduções acadêmicas. Jeremias 24, aqui nesta tradução, tem como título Mediante 2/6 de figos, o futuro do povo é revelado. E versículo 1 começa. Depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou de Jerusalém cativos Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, juntamente com os artífices e ferreiros, e os trouxe para a Babilônia, mostrou-me Jeová uma visão, e eis 2/6 de figos postos diante do templo de Jeová. Um cesto tinha figos muito bons. Quais são os figos temporãos? E o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. Então me perguntou Jeová: Que vês tu, Jeremias? Respondi: figos. Os bons, figos muito bons, e os ruins, figos muito ruins, que não se podem comer, de tão ruins que são. A palavra de Jeová veio a mim, dizendo: Assim diz Jeová, Deus de Israel: Como tu atentas para estes bons figos, assim eu atentarei com favor para os exilados de Judá, que enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os meus olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os demolirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou Jeová. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o seu coração. Como tu desprezas os figos ruins, que não se podem comer, de ruins que são, certamente diz Jeová. Do mesmo modo, desprezarei eu a Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes e o resto de Jerusalém, que ficam nesta terra, e os que moram na terra do Egito. Farei que seja um espetáculo horrendo, ofensa a todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição, em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Leitura de Jeremias capítulo 24. Separei aqui alguns comentários desse mesmo capítulo. O primeiro deles na Bíblia Cronológica Aplicação Pessoal, que diz que em 1597 Joaquim foi levado à Babilônia e Zedequias se tornou rei. Com frequência, oficiais reais eram exilados para que não exercessem o poder e não iniciassem uma rebelião. Carpinteiros e ferreiros foram levados porque eram valiosos para os projetos de edificação da Babilônia. Jeremias havia previsto este acontecimento no capítulo 22, versículos 24 e 28. E aqui uma explicação a respeito da visão de Jeremias, que diz que os figos temporãos representavam aqueles que haviam sido exilados na Babilônia, não porque eram bons em si mesmos, mas porque seus corações responderiam positivamente a Deus. Ele iria preservá-los e trazê-los de volta à terra. Os figos maus representavam aqueles que haviam permanecido em Judá ou fugido para o Egito. Essas pessoas podem ter acreditado arrogantemente que seriam abençoadas se permanecessem na terra ou fugissem para o Egito. Entretanto, o oposto era verdade, porque Deus usaria o cativeiro para refinar os exilados. Pode ser que suponhamos que somos abençoados quando a vida corre bem e amaldiçoados quando isso não acontece. Mas os problemas são uma bênção quando nos fortalecem e a prosperidade é uma maldição quando nos afasta de Deus. Se você estiver enfrentando problemas, peça que Deus o ajude a ser fortalecido para seus propósitos. Se as coisas estiverem indo bem, peça que Deus lhe ajude a usar sua prosperidade para servi-lo. Aqui na Bíblia King James 1611, também um comentário relacionado aos versículos iniciais, diz que nessa visão, Jeremias viu 2/6 de figos, um bom e o outro ruim. Essas imagens parecem se ajustar mal à estimativa pessimista do profeta de que toda Jerusalém era ímpia, no capítulo 5, e sua atitude para com os exilados, no capítulo 29. Aqueles que permanecem fiéis a Deus em meio à transigência da maioria, imaginam muitas vezes que estão todos sozinhos em sua dedicação a Deus.
E o outro comentário que eu tenho aqui, o último, é na Bíblia King James atualizada, que diz que Jeremias repreende os líderes de Judá e seus falsos profetas. E agora refere-se à divisão do povo de Judá em bons e ruins. E resume a determinação de Yahvé de restaurar os bons, ou os figos bons, que haviam sido levados para o exílio, mas destruir os figos maus, aqueles que permaneceram na terra com Zedequias e depois fugiram para o Egito, contra as ordens do Senhor. Essa daqui foi a leitura de Jeremias, capítulo 24, juntamente com alguns comentários associados a esse mesmo capítulo. Agradeço por vocês estarem me acompanhando, fique com Deus e até meu próximo vídeo.